Função do segundo grau. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Rafael. Eu sou engenheiro eletricista, linguista e professor bilíngue de matemática e física. E neste vídeo eu gostaria de convidar-lhes a acompanhar a resolução de 11 problemas envolvendo funções do segundo grau como preparatório para concursos. Vamos ao exercício número 1. O exercício número 1 diz: dada a função f de x igual a x ao quadrado menos kx menos 11, se f de 7 é igual a 3, então calcule o valor de f de menos 3. Esta é a questão. Vamos à sua solução. Primeiramente, devemos encontrar o valor de k. O exercício nos forneceu esta função. F de x igual a x ao quadrado menos k vezes x menos 11. E nos requisitou o valor de f de menos 3. Todavia, é impossível calcular o valor de f de menos 3 sem o conhecimento a priori da constante k. Assim, a nossa primeira estratégia, o primeiro passo, é conhecer o valor da constante k. E para tanto usaremos o ponto dado pelo problema. O problema nos forneceu o ponto 7 para x e 3 para y. Usaremos este ponto na função. Basta substituir 7 no lugar de x e encontraremos obrigatoriamente 3. Deste modo, f de x igual a 7 é igual a 7 ao quadrado. Estou colocando o valor 7 no lugar de x menos k vezes 7 menos 11. E isto deve ser obrigatoriamente igual a 3. Desenvolvendo, 7 ao quadrado é 49 menos 7k menos 11 igual a 3. 49 menos 11 é 38. 38 menos 7k é igual a 3. Passando 38 para o outro lado, menos 7k igual a 3 menos 38. 3 positivo e 38 negativo é menos 35. Menos 7k é igual a menos 35. Este sinal cancela com este. Negativo com negativo é positivo. Assim, k é igual a 35 dividido por 7, 5. Com o valor de k, conhecemos a função. Sabemos então que f de x é igual a x ao quadrado menos 5x menos 11. Esta é a função que queríamos descobrir. Outro sim
Após encontrar a função, podemos calcular o valor de f de menos 3. Basta substituir menos 3 na função. Faremos x igual a menos 3. Desta maneira, f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado menos 5 vezes menos 3 menos 11. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 5 vezes menos 3 é 15. 15 positivo. Menos 11. Fazendo esta operação, encontramos f de menos 3 igual a 13. Destarte o valor da função quando x é igual a menos 3 é 13. Veja, este é um exercício sobejamente fácil. Basta usar o ponto fornecido pelo problema para encontrar o valor de k. Após conhecida a função, substituímos menos 3 no lugar de x e encontramos o que o exercício pediu. Isto é tudo para o exercício número 1. Vamos ao exercício número 2. Exercício número 2. Se uma função quadrática possui x1 mais x2 igual a 1, x1 vezes x2 igual a menos 6 e f de menos 1 igual a 8, então qual é o valor de f de 0? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Primeiramente, devemos observar que o exercício forneceu os seguintes dados. A soma das raízes é igual a 1, o produto delas é menos 6 e f de menos 1 é igual a 8. E disse que essa função é quadrática. Entendendo os dados, podemos começar a resolver a questão. Observe que, para a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, as raízes são x1 igual a menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E a segunda, x2 é igual a menos b menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essas são as duas raízes da função quadrática. É fácil demonstrar que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. De forma semelhante, podemos demonstrar que x1 vezes x2 é igual a c sobre a. No final deste vídeo, eu farei todas as demonstrações para você. Assim, sabemos que menos b sobre a é igual a x1 mais x2, que é igual a 1. Foi dado pelo problema. 1. Descobrimos, portanto, que
A é igual a menos B. De forma semelhante, sabemos que C sobre A é igual a menos 6. C sobre A é igual a menos 6. Assim, sabemos que C é igual a menos 6A. Adicionalmente, nos foi fornecido que f de menos 1 é igual a 8. Usaremos este ponto, o ponto menos 1 e 8 na função. Assim, 8 é igual a vezes menos 1 ao quadrado, estou substituindo aqui, mais B vezes menos 1 mais C. Continuando, 8 é igual a menos B mais C. Vamos agora substituir este e este aqui. Usaremos isso nisso. Tudo bem? Assim, 8 é igual a mais A. Veja que menos B é igual a A. No lugar de menos B, colocamos A. E o C é igual a menos 6A. C é igual a menos 6A. Desenvolvendo, sabemos agora que o A é igual a menos 2. Já conhecemos o A. Vamos agora conhecer os outros. Como B é menos A, o B assim será igual a... Só inverter o sinal do A. Olha aqui, só inverter o sinal do A. B é igual a 2. E o 6, menos 2 vezes menos 6, 12 positivo. C é igual a 12. Com os valores de A, B e C, conhecemos a função. F de x é deste modo. F de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 2x mais 12. Esta é a função que queríamos descobrir. Por fim, calculamos o f de 0, o que o exercício requisitou. Ele requisitou que calculássemos o valor de f de 0. Basta substituir o 0 na função no lugar de x. Assim, f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 12. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Assim, f de 0 é igual a 12. Desta maneira, obtemos que f de 0 é igual a 12. Isto é tudo para a discussão do exercício número 2. Vamos ao exercício número 3. Exercício número 3.
Qual é o maior valor de m para o qual o gráfico de f de x igual a x ao quadrado mais m-2 vezes x mais 2m-1 é tangente ao eixo x? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Para que o gráfico de uma função do segundo grau apenas toque o eixo x, as raízes devem ser iguais. x1 deve ser igual a x2 e elas devem ser iguais ao x do vértice, porque a parábola tem valor mínimo exatamente sobre o eixo x. Lembre que as raízes da equação f de x, vamos nos concentrar a equação f de x igual a zero. As raízes desta equação podem ser calculadas a partir da fórmula de Bhaskara, ou seja, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, em que x1 é igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2a e o x2 é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Todavia, quando delta é igual a zero, observamos que as raízes são iguais. Quando delta é igual a zero, aqui e aqui, observamos que x1 é igual a x2, que é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Deste modo, devemos igualar o delta a zero. Quando o delta é feito igual a zero, o que acontece? O delta é b ao quadrado menos 4ac e ele será feito igual a zero. Assim, sabemos que quando o delta é igual a zero, b ao quadrado é igual a 4ac. Nesta questão, o a é igual a 1, o b é igual a m menos 2 e o c é igual a 2m menos 1. Quem é o b? O b é esse, m menos 2 ao quadrado será igual a 4 vezes o a vezes o c, 2m menos 1. Desenvolvendo, encontramos que m ao quadrado menos 4m mais 4 é igual a, multiplicando aqui, 4 vezes 2 é 8, 8m menos 4. Passando tudo para o lado esquerdo, obtemos que m ao quadrado menos 12m mais 8 deve ser feito igual a zero. Devemos resolver esta equação para encontrar o valor de m. Novamente usaremos Bhaskara. M é igual a menos b. Quem é o b aqui? O b é menos 12 menos menos 12
mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 12 ao quadrado menos 4 vezes o A aqui é 1, vezes o C é 8, sobre 2 vezes A. Usando esta expressão, encontraremos o valor de M. M assim será igual a menos com menos mais 12, mais ou menos a raiz de 12 ao quadrado é 144, menos 4 vezes 8 é 32. Sobre 2. Continuando, encontramos que M é igual a 12, mais ou menos a raiz de 112 dividido por 2. E no final encontramos que M1 é igual a 6 mais 2 vezes a raiz de 7, e M2 igual a 6 menos 2 vezes a raiz de 7. Concluímos que o maior valor de M para o qual o gráfico de f de x é tangente ao eixo x é M1. Ele é o maior porque aqui se soma 6 mais 2 raiz de 7. Aqui se subtrai, então este número é maior do que este. Isto é tudo para a discussão do exercício número 3. Vamos ao exercício número 4. Exercício número 4. Observe o gráfico da função f de x igual a meio de x ao quadrado mais bx menos 3 meios. Qual é o valor de b? Esta é a questão. Vamos à sua solução. De acordo com o gráfico, as raízes são menos 1 e 3. Elas são o ponto em que o gráfico cruza o eixo x e representam o valor para y igual a 0. Podemos usar essas raízes para encontrar o valor de b. Observe que para as duas, f de x1 é igual a f de x2 igual a 0. Elas são os valores para os quais y é igual a 0. A função produz o valor 0. Assim, podemos usar qualquer uma delas para encontrar o valor de b. Usaremos esta aqui. Poderíamos usar a outra, mas escolhemos essa, x1 igual a menos 1. Usando na expressão da função, tem que ser igual a 0. 0 é igual a f de x igual a menos 1. Basta substituir menos 1 na função, no lugar de x. Meio de menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 menos 3 meios. Cabe a nós agora desenvolver esta expressão matemática. 0 é igual a menos 1 ao quadrado é igual a 1. 1 vezes meio é meio.
menos b menos 3 meios. Passo b para o outro lado. Ele adquire o sinal positivo. Menos b para o outro lado mais b. b é igual a meio menos 3 meios. Estas duas frações possuem o mesmo denominador. Podemos conduzir a operação sem a necessidade do mínimo múltiplo comum. 3 menos 1 é igual a 2, porém o 3 tem sinal negativo. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2 é 1, porém negativo. B é igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. B é igual a menos 1. Este é o valor de B, o que o exercício requisitou de nós. Assim, o valor de B que corresponde ao gráfico dado é menos 1. E a função se converte em... A função será f de x igual a meio de x ao quadrado menos x menos 3 meios. Esta é a função que queríamos descobrir. Isto é tudo para o exercício número 4. Está aí toda a lógica do exercício. Vamos agora ao exercício número 5. Exercício número 5. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c contém os pontos 2 e 5 e 5 e 17. Qual é o valor de b mais c? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Para encontrar o valor de b e c, devemos utilizar os pontos dados pelo problema. Para o ponto 2 e 5, utilizaremos ele. O que este ponto significa? Quando entra 2 na função no lugar de x, ela produz o 5. Assim, 5 é o resultado, o valor que sai da função, quando você coloca 2 no lugar de x. 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. Desenvolvendo, 2 ao quadrado é igual a 4. Posso passar o 4 para o outro lado. 5 menos 4 é igual a 1. Encontramos que 2b mais c é igual a 1. Vamos agora utilizar o outro ponto, é o ponto 5 e 17. O que ele significa? Significa que quando você usa o valor 5 no lugar de x, a função produz 17. Assim, devemos colocar 5 no lugar de x. E o resultado é 17 é igual a 5 ao quadrado
mais B vezes 5 mais C. 5 ao quadrado é 25. Passando para o outro lado, 17 menos 25 é menos 8. Deste modo, temos que 5B mais C é igual a menos 8. Estas são as equações que obtemos ao usar os pontos dados na função. Os valores de B e C surgirão a partir da resolução do sistema. Temos um sistema com duas equações. 2B mais C igual a 1. 5B mais C igual a menos 8. Este é o sistema linear que devemos resolver. Multiplicando a primeira equação por menos 1 e somando com a segunda, multiplicaremos esta por menos 1. Menos 2B menos C é igual a menos 1. A segunda permanecerá como ela está. 5B mais C igual a menos 8. Devemos somá-las. 5 menos 2 é 3. 3B mais C menos C igual a 0. Menos 8 menos 1, menos 9. Passando o 3 dividindo, encontramos que B é igual a menos 3. Conhecido o B, podemos usar qualquer uma das expressões para encontrar o valor de C. Usaremos a primeira. Usaremos esta expressão mais fácil. 2B, o B é menos 3. 2 vezes o menos 3 mais C igual a 1. 2 vezes menos 3, menos 6. Passo para o outro lado, mais 6. Assim, concluímos que o C é igual a 7. Desta maneira, conhecemos a função. A função é f de x igual a x ao quadrado. No lugar do b eu coloco menos 3x mais c mais 7. Esta é a função. Todavia, o exercício requisitou que calculássemos o valor de B mais C. Basta somá-los. B mais C é igual a menos 3 mais 7, que é igual a 4. Encontramos deste modo que o valor de B mais C é 4, e este é todo o raciocínio do exercício número 5. Isto é tudo para este exercício. Vamos ao exercício número 6. Exercício número 6.
para qual valor de A as funções f de x igual a x ao quadrado menos x menos A e g de x igual a x ao quadrado mais x menos A mais 20 possuem uma de suas raízes iguais. Esta é a questão. Vamos à sua solução. Se f de x e g de x possuem uma raiz comum, chamaremos esta raiz de x igual a r. Se r é comum a f e a g, e se ela é raiz, então f de r é igual a g de r, que é igual a zero. Se aplicarmos esta raiz comum r nas funções, deveremos encontrar o valor zero. Usaremos as funções dadas pelo problema. O problema forneceu f de x. F de x igual a r é igual a r ao quadrado menos r menos a. E isto obrigatoriamente deve ser igual a zero. O mesmo para g. G de x igual a r é igual a r ao quadrado mais r menos a mais 20. E isso obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Para encontrar o valor de r que satisfaz essas condições, devemos resolver o sistema. Temos um sistema de duas equações, r ao quadrado menos r menos a igual a zero, r ao quadrado mais r menos a mais 20 igual a zero. Multiplicaremos a primeira equação por menos 1 e somaremos com a segunda equação. Multiplicando esta por menos 1, menos r ao quadrado mais r mais a igual a zero, r ao quadrado mais r menos a menos 20 igual a zero. Devemos somá-las. Menos r ao quadrado com mais r ao quadrado é zero. R com R é 2R. A e menos A, zero. Menos 20 igual a zero. Assim, sabemos que R deve ser igual a 10. Uma vez que 2 vezes 10 é igual a 20. E 20 menos 20 é igual a zero. Substituindo esse valor em qualquer uma das equações, encontramos o valor de A. Usaremos esta aqui. R ao quadrado, colocaremos 10 ao quadrado. 10 ao quadrado menos 10 menos A igual a zero. 100 menos 10 menos A igual a zero. 100 menos 10 é 90. 90 igual a A. Sabemos que o valor de A é 90. E isto é o que o exercício requisitou. Mas podemos ir além e expressar as funções
com o valor de A. Substituindo aqui, f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 90 para a função f de x. Para g de x é igual a x ao quadrado mais x menos 90 mais 20. 90 mais 20 é 110. Assim, g de x é igual a x ao quadrado mais x menos 110. E esta é a função g. Isto é tudo para o exercício número 6. Vamos agora ao exercício número 7. Exercício número 7. Qual é o ponto máximo da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 16? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Para responder esta questão, primeiramente devemos entender o que são pontos de máximo e pontos de mínimo de funções. No caso de uma função do segundo grau, o ponto de máximo é o maior valor que a função pode assumir, e o ponto de mínimo é o menor valor que a função pode assumir. Vamos observar a representação genérica da função do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se a é maior do que zero, a função possui ponto de mínimo. E se a é menor do que zero, a função possui ponto de máximo. No ensino médio, memorizávamos que as coordenadas do vértice de uma parábola são obtidas por... Memorizávamos que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Todavia, no final desse vídeo, após o último problema, vamos demonstrar todas as formas usadas e revelar como elas surgem. Para a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 16, a função dada pelo problema, o vértice terá as seguintes coordenadas. Basta substituir 10 no lugar de b e menos 1 no lugar de a. X do vértice é igual a menos 10 dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 10 dividido por menos 2 é igual a 5. Este é o x do vértice. Podemos usá-lo para encontrar o y do vértice. Observe que o y do vértice pode ser encontrado desta maneira, mas existe uma outra possibilidade. O y do vértice é o resultado quando aplicamos o x do vértice na função. Ele é o f do x do vértice. Assim, para encontrar o y do vértice, usaremos 5
nesta função aqui. Assim será menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5 mais 16. 5 ao quadrado é 25. Tem um sinal negativo. Menos 25 mais 10 vezes 5, 50, mais 16. Conduzindo esta operação, encontramos 41. 50 mais 16 é 66. 66 menos 25 é 41. Deste modo, concluímos que as coordenadas do vértice da função nós temos o vértice e as coordenadas dele, x do vértice, y do vértice, é igual a 5. X do vértice é 5 e y do vértice é 41. E esta função tem o a negativo. Veja, o a é menor do que zero. Então, é uma função deste tipo. E isto aqui é um ponto de máximo. Isto é tudo para este exercício. Vamos ao exercício número 8. Exercício número 8. Qual é o valor mínimo da função f de x igual a 5 vezes x mais 1 vezes x menos 3? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Para encontrar o valor mínimo de uma função do segundo grau, podemos usar o conhecimento de que x do vértice se situa exatamente a meio caminho entre as raízes x1 e x2. Observe o gráfico. X do vértice está no meio, exatamente no meio entre x1 e x2. Adicionalmente, observe que se x é igual a 1 e x igual a 3, f de x é igual a 0, pois menos 1 mais 1 é 0. 0 multiplicando transforma tudo em 0. De forma semelhante, colocando este 3 aqui, 3 menos 3, 0. 0 multiplicando todo o resto transforma em 0. Então, x1 igual a menos 1 e x2 igual a 3 são as raízes desta função. Deste modo, encontraremos o x do vértice usando esta expressão. X do vértice será igual a menos 1 mais 3 dividido por 2. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. O valor da função para x igual a 1 para o x do vértice é o y do vértice. O y do vértice, ele é o valor que a função produz quando entra nela o x do vértice. Basta então colocar o x do vértice na função para encontrar o y do vértice. Assim, façamos 5 vezes
1 mais 1, 1 menos 3. Colocamos o 1 no lugar do x. 1 mais 1 é igual a 2. 5 vezes 2 vezes 1 menos 3 menos 2. E no final encontramos o valor menos 20. E este é o y do vértice. E o que isto significa? Significa que o valor mínimo da função é menos 20. E é isto que queríamos calcular. Isto é tudo para a discussão do exercício número 8. Vamos agora ao exercício número 9. Exercício número 9. Qual é o valor máximo da função f de x é igual a 3 vezes 8x menos x ao quadrado? Esta é a questão. Vamos à sua solução. O primeiro passo para encontrar o valor máximo dessa função consiste em identificar as suas raízes. Todavia, note que a função pode ser reescrita da seguinte maneira. Vamos reescrever a função de uma maneira que se torna fácil identificar as suas raízes. F de x igual a 3x que multiplica 8 menos x. É fácil observar que x igual a 0 é uma das raízes. De forma semelhante, observamos que x igual a 8 também é uma das raízes. Coloque o 0 aqui. 3 vezes 0 é 0 e transforma isso tudo em 0. Coloque o 8 aqui. 8 menos 8 é igual a 0, o que transforma isso tudo em 0. Assim sabemos que uma raiz é 0 e a outra é 8. A partir das raízes, nós calculamos o x do vértice. Sabemos que o x do vértice é igual a x1 mais x2 dividido por 2. Usando estes valores, 0 mais 8 dividido por 2, e isto é igual a 4. O x do vértice é igual a 4. Para calcular o valor máximo, podemos usar o x do vértice. Observe que o valor máximo é o y do vértice. E o y do vértice é produzido quando entra o x do vértice na função. Basta então utilizar o x do vértice. Colocaremos o 4 aqui. 3 vezes 4, 8 menos 4. 3 vezes 4 é 12. E 8 menos 4 é 4. O que resulta em 48. 12 vezes 4 é 48. Assim, o maior valor da função é 48. E isto é tudo para o raciocínio deste exercício. Vamos agora ao próximo. Vamos ao exercício número 10. Exercício número 10. Se a função f de x igual a x ao quadrado menos mx mais 6 possui valor mínimo igual a menos 1/4, qual é o valor de m? Esta é a questão. Vamos à sua solução.
Para resolver essa questão, devemos recordar que o valor extremo, máximo ou mínimo é dado pelo y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a. E o delta, por sua vez, é igual a menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 4a. Usaremos esta expressão para encontrar o valor de m, mas antes devemos identificar os valores de a, b e c nesta função. A é igual a 1, é o termo que multiplica x ao quadrado. B é igual a menos m, ele multiplica o x, e o c é igual a 6, que é o termo independente. De posse desses valores, podemos encontrar m. O y do vértice foi dado e é igual a menos 1/4 igual a menos, quem é o b? O b é menos m, menos 4 vezes o a é 1, e o c é 6, sobre 4 vezes o a, que é 1. Desenvolvendo, é fácil desenvolvê-la, encontramos menos 1/4 de m ao quadrado menos 24 Assim, sabemos que menos 1/4 é igual a menos 1/4 m ao quadrado menos 24. Ou seja, m ao quadrado menos 24 é igual a 1. M ao quadrado é igual a 25. E m é igual a mais ou menos 5. Assim, a função f de x terá valor mínimo igual a menos 1/4 se m for igual a 5 ou igual a menos 5. Isto é tudo para o exercício número 10. Vamos agora ao exercício número 11. Exercício número 11. O lucro mensal de uma empresa fabricante de certo produto é dado por L de x igual a 100 vezes 10 menos x vezes x menos 2, em que x é a quantidade deste produto vendida neste mês. Especifique o intervalo para o qual o lucro é positivo e o valor de x para o qual o lucro é máximo. Esta é a questão. Vamos à sua solução. Frequentemente, o lucro de uma empresa é representado por uma parábola de concavidade orientada para baixo. Observe o gráfico. Note que o lucro é positivo entre as raízes e negativo além delas, ou seja, para valores menores que x1 e maiores que x2, o lucro é negativo, e para valores entre x1 e x2, o lucro é positivo. Para a função dada,
observe que x igual a 10 e x igual a 2 são raízes desta função. Se colocarmos 10 aqui, 10 menos 10 é igual a 0. E se colocarmos 2 aqui, 2 menos 2 é igual a 0. Deste modo, elas são raízes x1 e x2. Assim, o lucro da empresa é positivo entre as raízes, ou seja, entre 2 e 10. O primeiro resultado, o lucro é positivo entre 2 e 10. X tem que estar entre 2 e 10. Este é o primeiro resultado. Subsequentemente, calculamos o valor de x para o qual o lucro é máximo. Esse valor é o x do vértice e ele está posicionado exatamente no meio das raízes. O x do vértice está exatamente no meio do caminho entre as duas raízes. Assim, o x do vértice é igual a x1 mais x2 dividido por 2, que é igual a 2 mais 10 dividido por 2, que é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. E o que isto representa? 6 é este valor aqui. O x do vértice, e ele é o valor para o qual o lucro é máximo. Isto é tudo para este exercício. Acabamos os exercícios. Agora vamos para as demonstrações. Demonstração da fórmula de Bhaskara. Queremos demonstrar a fórmula de Bhaskara e, para tanto, partamos da representação genérica da função do segundo grau. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esta é a representação genérica da função do segundo grau. Para encontrar as raízes, façamos f de x igual a 0 e converteremos a função em uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E queremos os valores de x que fazem com que esta função resulte em 0. Uma vez que esta equação deve ser quadrática, o coeficiente a deve obrigatoriamente ser diferente de 0. B e C podem ser iguais a 0 e a equação continua quadrática, porém o A deve ser obrigatoriamente diferente de 0 para que a equação permaneça quadrática. Podemos agora dividir tudo por A. X ao quadrado mais B sobre A vezes X mais C sobre A igual a 0. Passaremos C sobre A para o outro lado. X ao quadrado mais B sobre A vezes X igual a menos C sobre A. Queremos transformar o lado esquerdo em um quadrado perfeito do tipo K mais T ao quadrado igual a K
ao quadrado mais 2kt mais t ao quadrado. Para tanto, devemos adicionar b sobre 2a ao quadrado a ambos os lados. X ao quadrado mais b sobre a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Veja que isto é igual a isto. Podemos colocar isto nos dois lados sem mudar a natureza da equação. Se tivéssemos colocado apenas em um lado, estaríamos alterando a natureza da equação. Porém, quando colocamos nos dois lados, não alteramos a equação. Agora temos um quadrado perfeito. Temos isso daqui. Queremos voltar para cá. Assim, isso daqui pode ser reescrito como x mais b sobre 2a ao quadrado qual é o mínimo múltiplo comum deles? 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a, 4a vezes menos c, menos 4ac mais b ao quadrado. Devemos agora extrair a raiz de ambos os lados. Extrairemos a raiz deste lado e deste lado. Ficará x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Por que o mais ou menos? Porque, veja, qual é a raiz de 4? É igual a mais ou menos 2. Não somente o 2 positivo, o 2 negativo também, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4. Devemos considerar o valor positivo e o valor negativo. O próximo passo consiste em passar este para o outro lado e tirar a raiz do denominador. X é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos, qual é a raiz de 4a ao quadrado? É 2a. b ao quadrado menos 4ac. Observe que eles estão com o mesmo denominador. Frações com o mesmo denominador podem ser somadas diretamente sem o uso do mínimo múltiplo comum. Assim, demonstramos que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. E isto é o que queríamos demonstrar. E isso aqui é o que chamamos de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Isto é tudo para esta demonstração. Vamos à próxima.
Demonstração das fórmulas da soma e do produto das raízes. Queremos demonstrar por que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a e x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Sabemos que x1 é igual a menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a e x2 é igual a menos b menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Começaremos pela soma. Soma das raízes. Façamos x1 mais x2. x1 mais x2 é igual a menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a mais menos b menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes o a. Observe que estas duas frações possuem o mesmo denominador. Assim podemos somá-las de forma direta, sem a necessidade de usar o mínimo múltiplo comum. Então, esse mais esse é igual a zero. Elas se cancelam. Assim, x1 mais x2 é igual a menos b sobre 2a mais menos b sobre 2a. O que é igual a menos 2b sobre 2a, que é igual a menos b sobre a. Demonstramos assim a soma. A soma está demonstrada. Vamos agora demonstrar o produto. Vamos provar agora a fórmula do produto das raízes. Façamos x1 vezes x2, multiplicaremos elas, menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, multiplicando menos b menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Observe que o numerador é um produto notável. Observe o numerador, esqueça o denominador por enquanto e preste atenção no numerador. Ele é um produto notável do tipo P mais Q, P mais Q multiplicando P menos Q, P menos Q igual a P ao quadrado menos Q ao quadrado. Quem é o P neste caso é o menos B. P é igual a menos B. E o Q é igual a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Veja, P mais Q
P menos Q. Assim, P mais Q, P menos Q será igual a P ao quadrado menos B ao quadrado menos o Q ao quadrado. Q ao quadrado é a raiz de B ao quadrado menos 4AC. Menos B ao quadrado é B ao quadrado. B ao quadrado. E o quadrado de uma raiz quadrada é simplesmente o que está dentro da raiz. Menos B ao quadrado menos 4AC. Porém, observe que temos um sinal negativo aqui. Então, isto aqui está dentro de um parênteses. E isso se transforma em B ao quadrado menos B ao quadrado mais 4AC. Esse se cancela com esse e isto fica igual a 4AC. Isto é só o numerador. Devemos incluir agora o denominador. Assim, x1 vezes x2 será igual a 4AC dividido por 4A ao quadrado. O produto destes é 4A ao quadrado. Por fim, 4 se cancela com 4. Um A daqui se cancela com um A daqui e encontramos C sobre A. E conseguimos provar a fórmula do produto. Isto é tudo para esta demonstração. Vamos agora para a próxima demonstração. Demonstração das fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Queremos demonstrar por que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Primeiramente, observe o gráfico e note que a parábola é simétrica em relação ao eixo que passa pelo seu vértice. Observe este eixo. A parábola é idêntica em relação a este eixo do lado esquerdo e do lado direito. Esta parte é exatamente igual a esta parte. Visto isso, podemos de forma confiante estabelecer que o x do vértice se posiciona exatamente no meio das raízes x1 mais x2 dividido por 2. Já conhecemos as raízes, vamos usá-las. X do vértice será igual a menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a mais menos b menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Isto tudo dividido por 2. Observe que este é o negativo deste. Temos
K menos K, e isto é igual a zero. Assim, este se cancela com este. Deste modo, concluímos que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a mais menos b sobre 2a dividido por 2. Continuando, menos b sobre 2a mais menos b sobre 2a é 2 vezes. Menos 2 vezes o b dividido por 2a, isto tudo dividido por 2. Observe que este 2 é dividido por 1. Temos uma regra na matemática deste jeito: a sobre b dividido por c sobre d é igual a sobre b vezes d sobre c. Faremos isto aqui. Assim, o x do vértice será igual a menos 2b sobre 4a. Finalizando, concluímos que é igual a menos b sobre 2a. Está aí a prova de que x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Vamos agora provar o y do vértice. Observe que o y do vértice é produzido quando colocamos o x do vértice na função. Eles se correspondem, o x do vértice se corresponde com o y do vértice. Assim, aplicando o x do vértice na função, obtemos o y do vértice em qual função? Na função do segundo grau. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Colocaremos x do vértice no lugar de x. Contudo, sabemos que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Colocando menos b sobre 2a no lugar de x, encontramos o y do vértice. O y do vértice é igual a vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a mais c. Cabe agora desenvolver isto. Desenvolvendo, o y do vértice é igual a que multiplica isto ao quadrado, é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Positivo com negativo é negativo, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Podemos eliminar este a com este. O y do vértice é igual a b ao quadrado sobre 4a, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Vamos usar o mínimo múltiplo comum aqui. Veja, o mínimo múltiplo comum é o 4a. 4a dividido por 4a é 1. 1 vezes b ao quadrado é b ao quadrado. 4a dividido por 2a é 2. 2 vezes menos b ao quadrado é menos 2b ao quadrado. E 4a dividido por 1 é 4a vezes c
mais 4ac. Isso se converte em menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Observe que isso aqui é o negativo do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Menos o delta é menos b ao quadrado mais 4ac. Assim, temos aqui no numerador o negativo do delta. Deste modo, concluímos que o y do vértice é igual a menos o delta sobre 4 vezes o a. Assim, de forma bem-sucedida, provamos as expressões para o x do vértice e o y do vértice. Isto é tudo para esta demonstração. Vamos para a próxima. Demonstração das fórmulas de x do vértice e y do vértice usando derivada. No ensino superior, entendemos que o vértice de uma parábola é o ponto em que a inclinação da reta tangente muda de orientação. Isto é, o ponto onde a inclinação da reta tangente é zero. Observe estas três retas tangentes à parábola. A inclinação desta, neste ponto, é ascendente. A inclinação desta, neste ponto, é descendente. Todavia, exatamente no vértice, a inclinação dela é zero. Ela é perfeitamente horizontal. A inclinação da reta tangente a uma função qualquer é, por definição, a derivada desta função em relação a x. Para a parábola f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a derivada será a derivada de f de x em relação a x é 2ax mais b. No vértice, esta inclinação é zero. A reta tangente no vértice é perfeitamente horizontal. Deste modo, 2ax mais b é igual a zero no vértice. Continuando, 2ax é igual a menos b, passando, dividindo, x é igual a menos b sobre 2a. Esta é a expressão para o x do vértice. E o y do vértice, como vimos, é obtido a partir do x do vértice. Todavia, para entender este resultado de uma maneira ainda mais profunda, devemos rever a própria definição de derivada. Observe o gráfico e as funções f de x, t de x e s de x. T de x é uma reta tangente
S de x é uma reta secante e f de x é uma parábola. F de x pode ser qualquer função e o resultado é o mesmo. Para simplificar, vamos usar a parábola. Observe a função secante. Vamos analisar a reta secante. E qual é a diferença entre a reta secante e a reta tangente? A reta tangente apenas toca a parábola em um dos pontos, enquanto a reta secante corta ela em 2 pontos. Vamos analisar a reta secante. A partir da geometria, observamos que a inclinação da reta secante pode ser dada por M é igual a tangente do ângulo. A inclinação dela é a tangente deste ângulo. E a tangente é, por definição, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ou seja, delta y sobre delta x. Delta y é y2 menos y1 e delta x é x2 menos x1. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Como os pontos P e Q são comuns, tanto a reta secante e a parábola, veja que esses pontos P e Q, eles são comuns. Eles pertencem tanto à reta secante quanto à parábola. Podemos escrevê-los em função da parábola. Ou seja, M será igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Considere agora o ponto P como fixo e o ponto Q como móvel, se deslocando na direção de P. O ponto P ficará fixo e o ponto Q caminhará na direção do ponto P. Se x2 é igual a x1 mais delta x, x2 menos x1 é igual a delta x. Reescreveremos esta expressão. Assim, M será igual a f de x1 mais delta x menos f de x1 dividido por delta x. E esta é a inclinação da reta secante, escrita em termos de x1 e delta x. A reta secante se transformará na reta tangente quando x1 for igual a x2. Quando x1 é igual a x2, a secante será igual a tangente. A inclinação da reta tangente a partir
da reta secante será m será igual a o limite quando ΔX tende a zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 dividido por ΔX. E esta é a definição. Esta é a própria definição de derivada. Alternativamente, podemos escrever que m é o limite quando x tende a x1 de f de x menos f de x1 sobre x menos x1. Para o caso de f de x representar a parábola e t de x sua reta tangente, considere t de x igual a k mais zx, em que t de x é a reta tangente esta é a expressão da reta tangente e z é a inclinação da reta tangente. Z é a inclinação da reta tangente e, como vimos, pode ser encontrado pelo limite da secante, quando o ponto Q se move em direção ao ponto P na função da parábola de f de x. Assim, se f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c e f de x1 igual a ax1 ao quadrado mais bx1 mais c, vamos substituir as expressões para f de x e f de x1 na equação de m. Assim, m será igual ao limite quando x tende a x1 de ax ao quadrado mais bx mais c menos ax1 ao quadrado bx1 menos c, isso tudo dividido por x menos x1. Devemos manipular o numerador. Observe que tenho mais c e menos c. Existem outras manipulações. Convido a você a tentar e você descobrirá que m é igual a, neste caso, estamos calculando o z. É a inclinação da reta tangente. M é igual a o limite quando x tende a x1 de a x mais x1 mais b. E isto é igual a z. Este é o z, a inclinação da reta tangente. Estamos aproximando, chegando perto, aproximando a inclinação da reta tangente por meio da reta secante. Estamos fazendo a reta secante coincidir com a reta tangente. Quando x tende a x1, x mais x1 é igual a 2 vezes o x1. Assim, concluímos que quando x tende a x1, m é igual a z,
que é igual a 2ax1 mais b. E esta é a inclinação da reta tangente, não é a reta tangente ela mesma. Esta é a inclinação da reta tangente. Esta aqui é a reta tangente e o z é a inclinação da reta tangente. Esse resultado é a derivada da parábola da equação quadrática em relação a x. Isto é, a derivada desta função aqui, a derivada em relação a x de f de x é igual a 2ax mais b. Então, provamos que a derivada da parábola é exatamente igual à inclinação de sua reta tangente. E por isso, a definição de derivada é esta, a inclinação da reta tangente. Por fim, analisaremos os valores que z pode assumir. Pode ser positivo quando a inclinação é ascendente, pode ser negativo quando a inclinação é descendente, e o z pode ser zero quando a inclinação é zero, ou seja, quando a reta é paralela ao eixo x. Assim, z é igual à tangente deste ângulo. Quando z é igual a zero, ou seja, quando a tangente do ângulo é igual a zero, ela é perfeitamente horizontal. Ela é tangente exatamente no vértice quando este ângulo aqui, o φ, é igual a zero. Assim, como isto é igual a isto, quando a derivada é igual a zero, temos que 2ax mais b é igual a zero e o x é igual a menos b sobre 2a. Deste modo, provamos que quando a reta é tangente no vértice, quando a inclinação dela é zero, o x deste ponto, o x do vértice, é igual a menos b sobre 2a. E isto aqui é exatamente o x do vértice. Deste modo, provamos de forma bem sucedida por meio de derivada, porque o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Encontraremos o y do vértice meramente substituindo o x do vértice na função. E isto é tudo para esta demonstração. Vamos agora entender o significado dos coeficientes a, b e c. Significado dos coeficientes a, b e c da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O coeficiente a.
O coeficiente A determina a orientação da parábola e o grau de sua abertura. Quando A é maior do que zero, a parábola abre para cima e possui ponto de mínimo. Quando A é menor do que zero, a parábola abre para baixo e possui valor máximo, ou seja, ponto de máximo. A magnitude de A. O valor absoluto de A determina a largura da parábola. Quando a magnitude de A é grande, a parábola é mais estreita. E quando a magnitude de A é pequena, a parábola é mais aberta. Se o A for igual a zero, a função deixa de ser quadrática, passando a ser uma reta. F de x igual a bx mais c. Coeficiente B. O coeficiente B está relacionado com o deslocamento horizontal da parábola e a posição do vértice. O vértice ocorre em x do vértice igual a menos b sobre 2a. Quando A é maior do que zero, ocorrem duas situações. Se B for maior do que zero, o vértice se desloca para a esquerda. E se B for menor do que zero, o vértice se desloca para a direita. Quando A é menor do que zero, ocorrem duas situações. Se B é maior do que zero, o vértice se desloca para a direita. E se o B for menor do que zero, o vértice se desloca para a esquerda. Se B é igual a zero, o vértice se encontra sobre o eixo Y. Por fim, interpretaremos o coeficiente C. Ele é o intercepto vertical, o ponto em que a parábola cruza o eixo Y quando x é igual a zero. Para observar isto, apliquemos o zero na função. F de x igual a zero é igual a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. A vezes zero ao quadrado é zero, b vezes zero é zero, sobrando apenas o c. Deste modo, f de zero é igual a c. Isto é, quando entra zero na função no lugar de x, ela produz c como resultado. Observe que isto não é raiz. As raízes são os valores de x que produzem como resultado na função o valor zero de y. Aqui não é o zero em y, aqui é o zero em x. Quando o x é igual a zero, a função produz o valor c, que é onde a função corta o eixo y. Quando c é maior do que zero, a parábola corta o eixo y acima da origem. Quando c é menor do que zero, a parábola corta o eixo y abaixo da origem. E quando c é igual a zero, a parábola passa pela origem. Uma curiosidade: quando b e c são zero simultaneamente, a parábola é simétrica em relação ao eixo y e possui vértice na origem.
Isto é tudo para este vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado e aprendido com ele. O meu nome é Rafael. Eu sou professor. Se quiserem agendar uma aula comigo, usem o telefone do meu WhatsApp. Tchau!